Boa noite para você, boa noite ABC. Que alegria estar nessa quinta-feira ao vivo com você. Tivemos algumas quintas que você acompanhou a reprise do meu programa. Lógico, você sabe, a Copa do Mundo, triste Copa do Mundo. Vamos ser sinceros, não é verdade? Uma tristeza. Vamos agora para o terceiro ou para o quarto lugar? Mas e agora o que fazer? Eu me lembro de uma grande frase do Romário, treinar para quê? Só que o Romário jogava bola, essa é a grande diferença. E o Brasil não treinou. Não treinou, Filipão, técnico da seleção, dirigente, devia ter treinado a seleção brasileira. Eu me lembro que quando terminou ali aquele jogo, fatídico aquele dia triste para todos nós brasileiros, 7-1, foi uma vergonha. O Bernard falou o seguinte, eu fiquei sabendo que ia jogar apenas 1h da tarde. É uma tristeza. No automobilismo, perdemos Ayrton Senna. Já não temos mais a graça de assistir o automobilismo. Torcemos, sim. De vez em quando zapeamos, vamos ver o resultado da Fórmula 1, mas já não é mais a mesma coisa. Agora, no futebol, também já não é mais a mesma coisa. E agora, o que fazer? Vamos esperar as Olimpíadas? Mas o mais importante, o Brasil está acordando. Nós, brasileiros, não somos mais os melhores do mundo no futebol. Quem sabe, ainda bem, não é verdade? Nós temos que ser melhor em educação, temos que ter melhores profissionais, pensar nessas crianças, mudar toda a estrutura. E quando o Brasil saiu às ruas em junho do ano passado, realmente o Brasil acordou. E existe uma grande mudança, uma grande transformação. Vamos fazer gol, sim, vamos fazer gol nessas eleições em outubro. Esperamos uma nova Copa na mudança das urnas no Brasil. Mas vamos falar de coisa boa. Hoje meu programa, como sempre, com um entrevistado especial. Um grande amigo, um grande profissional. Mas antes de falar o nome dele, eu quero mandar um grande abraço ao Regran, ao presidente Wagner de Souza, ao Roberto, a todos os meus amigos, os amigos advogados da Associação dos Advogados do Grande ABC, a qual eu tenho a felicidade e a honra de presidir. A Ordem dos Advogados, a minha instituição mãe, como eu sempre digo, porque sou advogado, ao Dr. Fábio Picarelli, meu presidente, toda a sua diretoria. Parabéns, Fábio Picarelli, pela festa maravilhosa, uma festa junina maravilhosa, que realmente foi realizada para todos os profissionais aqui do Grande ABC. Então eu agradeço a nossa ordem, agradeço a associação, enfim, a todos os profissionais. E por falar em grande profissional, ele que está aqui comigo essa noite, um grande profissional da área médica, cirurgião plástico. Eu vou conversar com ele, Dr. Alexandre Cataoca. Conhecido por todo o Brasil, ele participa de vários programas em rede nacional, muito solicitado, não somente na televisão, mas também profissionalmente. Então agora é a vez dele, Dr. Alexandre Cataoca. Tudo Doutor bom? Alexandre, meu amigo, obrigado pela sua presença no meu programa. Obrigado mais uma vez por chamar aí, é um programa muito visto, né? Não só no ABC, mas em toda a região de São Paulo, até fora do país pela internet, né? E é uma grande honra mesmo a gente estar aqui. Obrigado. Eu que te agradeço. Você falou uma coisa interessante, que realmente hoje a internet ela te leva para qualquer lugar do mundo, né? Quiçá nós estamos indo para outros planetas no futuro, sim, né? Porque está chegando a viagem aí para outros planetas, né? A internet faz ter essa viagem, só que tem que tomar um pouquinho de cuidado, né? Algumas informações da internet você tem que filtrar muita coisa, né? E você sabe disso. Tem muita informação que não é bem aquilo, né? E hoje o programa vai ser interessante por conta disso, né? Que são os mitos e as verdades aí na cirurgia plástica. Exatamente. Hoje está aqui comigo o doutor Alexandre Cataoca. Hoje você vai ficar sabendo mitos e verdades sobre cirurgia plástica. Você que não está na televisão, mas você internauta, você pode nos acompanhar www.ecotvcanal9.com.br. Mas antes da gente falar desse mito e dessa verdade sobre a cirurgia plástica no Brasil, Alexandre, o que eu quero te perguntar,
O que aconteceu com o Brasil? Foi verdade ou é mito? Olha, eu até agora não caiu a ficha, né? Porque, primeiro, o placar, né? Esse placar aí é uma coisa que é surreal, né, Cristiano? Tá havendo várias teorias de conspiração, tudo, mas a gente fica um pouquinho a pulga atrás da orelha, porque 7-1 e só não foi mais porque a Alemanha pisou no freio, porque se fosse mesmo como estava no primeiro tempo, virava 5, terminava 10, com certeza, tá? Então, eu não sei o que foi esse apagão. E você vê uma coisa, Alexandre, qualquer time mediano que você pode falar, atletas, segura o jogo, amarra, sim, mas do jeito que aconteceu ali, me parecia um catado, né? Essa é a verdade, né? Olha, nem o time de várzea eu acho que não teria um placar desse e um jogo daquele, né? Pelo amor de Deus, o que foi aquilo? Não dá para entender. Eu não consigo entender. Eu não consigo explicar o que aconteceu. É verdade. Mas vamos nessa toada, né? Vamos tocando aí, vamos aquilo que eu havia dito na minha abertura, no pequeno editorial que eu fiz. Eu acho que o Brasil está acordando. Sim. O Brasil está chegando numa realidade da importância realmente de se valorizar princípios. Sim. E os princípios é a vida, é o estudo, saúde, educação, são coisas que realmente nós temos que buscar. Segurança, né? Segurança. Tá deixando a desejar realmente, né, Cristiano? Eu acho que aquela máxima, né, da política de pão e circo, eu acho que isso daí tem que deixar um pouquinho para trás, né? Tem que acabar. Brasil, segundo país hoje do mundo em cirurgia plástica. Primeiro Estados Unidos. Sim. E o Brasil. Para você ter uma ideia, hoje você sabe, né? Eu estou falando isso até para ilustrar o nosso bate-papo para quem está em casa acompanhando. Aos 15 anos, as meninas já estão fazendo lipoaspiração. Aos 18, quando ela tem a formação do corpo, que já está numa reta final, surge a ideia da prótese mamária. Existe uma insatisfação em relação ao corpo, em especial nessa idade da mulher, da menina que está em formação. Mas existe um fator preponderante que é chamado bullying. Que na escola a menina sofre o bullying em relação ao seu corpo. O que eu te pergunto, o profissional da medicina, de cirurgia plástica, como tratar esses casos? Bom, tem que ter o bom senso, né? Primeiramente, aos 15 anos, fazer uma lipoaspiração, isso para mim é loucura, tá? Por quê? O corpo ainda está em formação e, mais importante, a parte psicológica não está bem formada ainda. Então, a pessoa não pode submeter a um procedimento que é arriscado, um procedimento que tem todos os riscos de uma cirurgia, tão somente por conta de bullying, por conta de, eu não estou satisfeita, não. Existem outras maneiras de você reverter essa situação ao invés de fazer uma cirurgia plástica. Então, o bom senso ele impera. Tá? Tem casos que tem que ser encaminhado para um psicólogo? Tem casos não. Muitos casos são encaminhados e tem que passar, sim, por uma avaliação ou psicológica ou psiquiátrica mesmo, né? Porque a pessoa começa a ter bullying ou os dismorfismos corporais, ou seja, a pessoa está enxergando uma coisa que não é. Então, isso é muito importante que um psicólogo ou um psiquiatra faça essa avaliação, porque a pessoa está com outro distúrbio e não um distúrbio estético. Tá? Então, isso tem que ser muito bem avaliado. Não pode brincar, não, porque numa brincadeira dessa pode custar até a vida. Então, e nessa questão, a insatisfação da autoestima, ela gera consequências, porque você nunca está satisfeito com aquilo que você vê. E nunca vai estar. E, consequentemente, quando você passa por uma cirurgia, pós-operatório, depois de um certo período, que nós vamos falar sobre Sim. isso, aquela mulher ela volta de novo insatisfeita. Ou com as mesmas reclamações ou com algumas outras reclamações, como cicatriz, etc. Que aí você fala, opa, será que o problema estava naquilo mesmo, naquela gordurinha, ou estava na cabeça, ou estava no psicológico? Então, essa avaliação psicológica, em muitos dos casos, é imperativa, sim, é importante. A lipoaspiração é a cirurgia mais realizada no país, você sabe disso. Nos últimos 4 anos, o que nós temos aqui estatísticas, foram realizadas 211 mil, salvo engano, alguma coisa, 212 mil. Um crescimento de 129%.
Depois nós temos a lipoaspiração, é a cirurgia mais realizada no país. Nos últimos 4 anos foram realizados mais de 212 mil lipoaspirações, um crescimento de 129, como eu disse. E a segunda cirurgia de estética mais realizada foi o aumento da mama, Isso. 148 mil. E a terceira foi a abdominoplastia, com 95 mil. Agora, o que eu te pergunto, é mito ou verdade que a celulite some com a lipoaspiração? Não, mito. É mito? Mito. Celulite é um processo, né, que, na verdade, celulite são retrações, são processos inflamatórios na pele, né, que tem aquelas ondulaçõezinhas, fica aqueles buraquinhos, e a lipoaspiração não tira isso, tá? Não tira. Isso, na verdade, celulite não some. Celulite, ela melhora com melhora dos hábitos de vida, então a pessoa que tem uma vida saudável, fazer atividade física, diminuir a gordura corporal e diminuir o inchaço corporal, aí sim melhora a celulite, mas não a lipoaspiração. A lipoaspiração ela serve para dar um contorno melhor corporal, ela para tirar aquelas gordurinhas que estão a mais, mas não para melhorar a celulite, não para emagrecer, que é um outro mito também. O pessoal fala, lipoaspiração emagrece. Mentira, lipoaspiração não emagrece ninguém. Na verdade, lipoaspiração dá um melhor contorno. Então, isso é muito importante saber. Mas não é a retirada da gordura? É a retirada da gordura, mas não é uma retirada de gordura a ponto de emagrecer alguma pessoa. Ela é a ponto de moldar o corpo. Então, a lipoaspiração molda, a lipoaspiração dá contorno. A lipoaspiração não emagrece ninguém. Então, para emagrecer, são mudanças de hábito de vida. Se não mudaram os hábitos de vida, não adianta. Não vai ser a cirurgia plástica, não vai ser a lipoaspiração que vai melhorar o peso. Tá entendendo? Entendi. E você diz é muito interessante, se tornou o hábito de se falar, olha, eu vou engordar, depois eu faço uma lipo. Então, loucura. É loucura isso, loucura. Né? Só para você ter uma ideia, Cristiano, a gente tem um tanto que pode lipoaspirar, que é de 5 a 7% do corpo, da gordura corporal, do peso corporal. Tá? 5 a 7%, numa pessoa de 60 quilos, 5% vai ser 3 litros. Tá? Só para você ter uma ideia, uma pessoa que está inchada, que está com uma retenção hídrica, tem muito mais do que 3 litros de líquido. Sim. Aí você vai lipoaspirar o quê? Inchaço. Você está tirando a gordura? Não. Então, o intuito da lipoaspiração é contorno corporal. Lipoaspiração é para aquelas pessoas que têm uma gordurinha a mais, porém não é para emagrecer. Isso é muito importante, que parece um senso comum. Eu vou fazer uma lipo, vou emagrecer. Isso não existe. Isso não existe. Tá. Essa idade para se fazer uma lipoaspiração, né? Você falou que tem que ser muito bem avaliado na faixa de adolescência, essa lipoaspiração. Sim. Porque existe uma gordura que na adolescência, porque pode se perder e depois o adolescente ele vai emagrecer. Exatamente. Vamos falar numa idade, existe uma idade para se chegar a fazer uma lipoaspiração? Lipoaspiração... Dá um basta? Não vou fazer. Assim, pelo menos a minha conduta e a maioria dos profissionais, antes dos 18 anos não é feito lipoaspiração, tá? Por 2 motivos. Uma, pela formação do corpo. Essa é a primeira coisa. O corpo vai estar formado por volta dos 18 anos, sim. E a segunda, formação psicológica. Eu não entendo que uma pessoa de 15 anos já está formada psicologicamente a ponto de falar, eu vou fazer uma lipoaspiração e eu vou me submeter a todos os riscos que ela tem, a um pós-operatório que é doloroso, a um pós-operatório que tem que fazer drenagens linfáticas, massagens modeladoras. Eu não consigo entender que uma pessoa de 15 anos tem todo esse entendimento. Então, ao meu ver, antes dos 18 não é indicado fazer uma lipoaspiração. Tá. A lipoaspiração, ela é a última ação, tecnicamente, quando o profissional ele analisa essa questão para se levar para uma mesa de cirurgia? Exatamente. Eu acho que assim, a lipoaspiração, ela tem que ser o final do caminho, não o começo do caminho. Então, a pessoa vai para o consultório médico, um cirurgião plástico vai avaliar, vai falar, olha, você tem uma gordurinha localizada. Essa gordura pode ou não sair com uma atividade física muito bem feita, mudanças de hábitos de vida, melhora da alimentação. A cirurgia é o último passo. Então, a pessoa tem que procurar antes tudo isso para depois fazer a cirurgia. Então, a lipoaspiração é sim um caminho de melhora do corpo, de melhora da autoestima, porém, não é o primeiro. Eu não vejo como o primeiro caminho. Por quê? Se a pessoa não muda seus hábitos, a lipoaspiração vai ser aquela muleta dela.
sempre vai estar fazendo lipoaspiração. Como existem vários pacientes que 2, 3, 4, 5 procedimentos de lipoaspiração num período de 5, 6 anos. Isso é absurdo. Muito bom. Eu estou conversando, eu quero você comigo, eu quero a sua ligação no 2379-4733. Você liga, eu estou conversando hoje mitos ou verdades de cirurgia plástica. Eu quero a sua ligação. Eu estou conversando com um grande profissional, doutor Alexandre Cataoca. Eu quero a sua ligação. Estamos falando, você liga, faz a sua pergunta, o que você acha sobre a cirurgia plástica, e eu quero você comigo como você sempre faz. Aliás, obrigado pela audiência das 7 cidades e também do Brasil que tem estado comigo. Alexandre, no inverno muito se fala, o inverno é a melhor época para realizar uma cirurgia plástica? Em termos, né? Para mim, assim, a melhor época é aquela época que a pessoa tem o tempo de descanso, que a pessoa pode tirar suas férias, que a pessoa pode fazer o repouso adequado para a cirurgia. Essa é a melhor época. Pode ser o verão ou o inverno, tá? Logicamente, o inverno a gente coloca como mais confortável, porque muitas vezes a pessoa vai ter que usar cinta, meia, e no calor isso torna um desconforto maior, né? Mas não é que o inverno seja, ele é muito melhor de cicatrização, como muita gente fala, a cirurgia fica melhor no inverno. Não é isso, é mais pelo conforto do paciente, tá? Então, em termos, o inverno sim é melhor. Em termos. Porque diz que no inverno você sente mais fome, então existe a necessidade de se consumir mais gordura. Mas isso daí também tem lógica, tá? No inverno realmente a gente sente mais fome, né? Porque a gente tende a armazenar mais, né? Uhum. Mas para a cirurgia isso não muda, isso não vai mudar, não. Vamos falar um pouco aí da questão da prótese mamária. Certo. Vamos falar um pouco dessa questão, porque a mulher hoje, ela depois que ela tem o bebezinho, então ela quer... Eu sei que as minhas telespectadoras hoje, elas querem saber, a prótese de silicone prejudica a amamentação? De repente ela vai falar assim, não, olha, deixa eu fazer isso depois que eu tiver meus 2 filhos ou um. Como é essa situação? Vamos lá. Prótese mamária e amamentação. Isso é um tema, assim, que existem diversos estudos, tá? E a prótese mamária não prejudica em absolutamente nada a amamentação. Ela não muda absolutamente nada a amamentação. Ponto. Esse é um tópico muito importante, porque todo mundo pergunta, ai, doutor, mas eu quero ter filho. Você quer ter filho, vai amamentar, sem problema nenhum. Você só não vai amamentar se você tiver algum problema, mas que não é o problema da prótese, tá? Uma coisa que eu gosto de falar para todos os pacientes é o seguinte, em quanto tempo você quer ter seu filho? Ah, eu quero ter o filho antes de 1 ano e meio. Então, primeiro tenha o filho e depois faça a prótese, né? Porque não tem lógica. Para você ver um resultado aí de uma prótese, demora até 1 ano. Então, aí, logo depois você vai ficar grávida, você vai prejudicar o resultado cirúrgico. Então, assim, se a pessoa tem uma pretensão de 1 ano e pouquinho engravidar, primeiro engravide e depois faz a prótese. Agora, se não está nos planos, daqui 2, 3, 4 anos, pode fazer a prótese sem problema algum, que não vai ter problema nenhum na alimentação. Tá. Essa prótese da mulher que ela coloca, existe um período de validade para que essa prótese seja retirada para se fazer uma manutenção, ou só se correr algum risco de dela se romper, de houver uma agressão naquele local? Fala um pouco a respeito disso. Fantástico tópico, porque é o seguinte, prótese mamária é um corpo estranho. Tá? Corpo estranho, você pode pensar em tudo. Pode acontecer de tudo no corpo, você pode ter rejeição, você pode ter inúmeros problemas aí, então é um corpo estranho, tá? O tempo que a gente coloca médio hoje das próteses mamárias é de 10 a 15 anos, que não dá problema algum. Porém, algumas pessoas têm precocemente e outras têm mais tardiamente. Quando que você troca uma prótese mamária? Quando ela começa a endurecer, que é o que a gente chama de contratura capsular, que é uma reação do organismo que forma uma cápsula um pouquinho mais dura, que envolve a prótese, e ela começa a ficar, tanto esteticamente quanto um pouquinho de dor, a pessoa começa a ter. Então, já está na hora de trocar. Então, essa troca a gente coloca entre 10 a 15 anos, mas pode ser 1 ano, 2 anos ou 20, 30 anos. Isso vai depender do organismo da pessoa. Não depende da marca da prótese, não depende da técnica do profissional, depende única e exclusivamente da pessoa, do organismo. A prótese mamária que ela é colocada,
ela é exatamente para se levantar o seio, né? Não. E não. aí que tá. Fala um pouco, porque muitas vezes as mulheres acham que levanta. Isso é e fantástico. quando na realidade ela pode ceder. Isso é perfeito, é totalmente pertinente, Cristiano, porque é o seguinte, prótese mamária tem peso, o implante tem um peso, tá? As pessoas acham que quando tem uma mama caída, é só colocar o implante que acabou, vai subir a mama. Não é bem assim. Prótese mamária serve para dar volume mamário, mas ela não serve só para subir. Você colocou, subiu. Muitas vezes tem que tirar a pele, porque se caiu muita mama, tem que tirar a pele. A cicatriz é maior, tá? Então, prótese mamária, o implante mamário não serve para subir mama. O implante mamário serve para dar volume. Muitas vezes, se tem queda da mama, tem que tirar a pele, tá? Então, aquilo que você falou é fantástico. Pode cair mais, lógico que pode cair mais. Você está fazendo mais peso numa pele que está flácida, vai cair mais a mama. Então, isso é importantíssimo mesmo. Muito interessante. Outra coisa, a musculação, ela melhora a flacidez da pele? Vamos imaginar, né? Porque você após uma cirurgia, o período que existe pós-operatório, aquele período realmente que você pode avaliar, e eu te faço duas perguntas. Qual o período que você pode avaliar o sucesso de uma cirurgia e a pessoa pode realmente desfilar e falar, olha, eu fiz essa cirurgia, estou bem, equilibrado, e as pessoas notam isso. Bom, então vamos falar da musculação e período pós-operatório aí de sucesso de cirurgia. Então vamos lá. Musculação é bom para todo mundo, tá? Musculação vai fazer só bem, tá? Melhora a flacidez da pele? Melhora sim, tá? Por quê? Musculação vai oxigenar mais os tecidos. Musculação vai levar mais sangue para a pele. Levando mais sangue para a pele, vai ativar mais colágeno, mais elastina. Vai deixar a pele mais firme, tá? Então, sim, melhora a flacidez de pele, melhora a gordurinha localizada, melhora a musculatura que está por baixo disso, que vai deixar mais firme todo pele, subcutâneo e músculo. Tá. Então, isso sim. Musculação está liberado, logicamente tem que respeitar os períodos todos, né, pós-operatórios, e aí o seu médico que vai dizer, com 1, 2, 3 meses você já vai voltar a fazer, e isso o seu médico que vai falar, mas musculação vai fazer bem para todo mundo. Resultado cirúrgico depende da cirurgia, tá? Hoje a gente nunca fala que resultado cirúrgico antes de 6 meses. Antes de 6 meses não existe resultado cirúrgico. Você vai ver inchaço, você vai ver uma cicatriz que ainda está em período de cicatrização. Então, antes de 6 meses, sem pensar. O que eu coloco como resultado seguro entre 1 ano e 1 ano e meio. Entre 1 ano e 1 ano e meio que você vai ver o resultado da sua cirurgia realmente. De um resultado. Isso. E você vai ver se o resultado também, se você fizer tudo certinho. Tá? Se você engordar nesse período pós-operatório, se você fizer descumprir as orientações do seu médico, esse resultado vai ser totalmente prejudicado. Então, isso é muito importante, tá? Para você desfilar, que nem você falou, por volta de 1 ano, 1 ano e meio, é o período adequado e é o período certo. Muito, muito interessante mesmo. Você falou uma coisa e nós vamos entrar nesse campo da cicatriz. É mito ou verdade que cirurgia plástica não deixa cicatriz? Isso é um mito. Porque muitas vezes a pessoa não entende. Ela acha que ela entrou para uma cirurgia plástica e por ser plástica ela vai sair toda plastificada com a pele original. Isso é uma coisa interessante. Muitas das demandas judiciais, né? Você sabe, eu sou perito, claro, né? E a gente pega muito desses casos. Muitas das demandas judiciais são exatamente isso. O paciente entra com uma ação contra o médico porque deixou cicatriz. Ora, cirurgia não tem milagre. Cirurgia vai deixar cicatriz, que pode ser pequena, pode ser muito grande, pode ser bonita, pode ser muito feia. Isso vai depender do organismo e do que vai mexer. Por exemplo, se a gente vai fazer uma abdominoplastia, que é tirar a pele da barriga. Se tem muita pele, a cicatriz vai ficar gigante, vai ficar muito grande. Porque você está trocando o excesso de pele por uma cicatriz, que é grande e que pode ficar feia sim. Então, as pessoas têm que ter isso em mente. Cirurgia plástica é uma troca. A pessoa está trocando uma imperfeição por outra. Está trocando uma imperfeição de pequeno volume, ou excesso de pele, ou excesso de gordura, por uma cicatriz, que pode ser tão pequenininha, imperceptível, como pode ser uma cicatriz grande e muito feia. Tá? Muitas vezes a gente vê em programas de televisão
Aparece paciente, o fulano de tal me deformou. Eu tô com uma cicatriz horrível. Olha esse meu queloide, olha essa minha cicatriz hipertrófica. E, na verdade, não foi o médico que fez isso. Queloide, cicatriz hipertrófica, a própria pessoa fez. Para ilustrar isso que você está falando, e fala um pouco mais, que é muito interessante isso, a cesariana. Cesariana, sim. A cesariana é muito comum e você deve receber, recebe na sua trajetória. A mulher fala, olha o que esse médico fez comigo na cesárea. Fantástico isso. Fala sobre isso. Então vamos lá. Cesariana ela é muito ingrata e grata, né? Bom, é ingrata por quê? Muitas vezes acontece isso, tá? Forma queloide, forma cicatriz hipertrófica, fica uma cicatriz grande, torta. Isso daí não depende do médico. Esse médico é um açougueiro. Esse médico fez técnica errada. Não, isso daí depende muito do organismo, do que a pessoa joga de células e de cicatrização. E pode ficar feio, assim. Negros e orientais têm uma chance maior de ter queloide, cicatriz hipertrófica, e a cicatriz ficar muito feia. E isso independe do médico, tá? A cesariana, aí eu falei também que é grata, por quê? A mulher está com um barrigão, aí saiu com o septo. A barriga fica mais flácida. Quando é dado ponto, você não tem tração e tensão. Não fica tracionando. Diferente de uma abdominoplastia ou numa cirurgia de mamas, que tem uma tensão muito grande, a tendência a cicatriz é ficar ainda pior. Na cesariana, não. Mas mesmo assim, pode acontecer. Da cicatriz hipertrófica e queloide. Tem muita demanda judicial quanto a isso também. Tá? Interessante. Queloide em cesariana. Pode acontecer. Isso é uma coisa que pode acontecer. Então, e as mulheres que passam por uma cesárea e depois elas querem fazer uma cirurgia plástica naquele local. E aí? E aí que tem que deixar bem claro que há o risco e um risco grande de novamente fazer um novo queloide. Novamente fazer uma nova cicatriz hipertrófica. Por quê? A pessoa já sabe que ali tem essa propensão. É igual aquele joguinho do Windows, né? O campinho minado. Aquela área vai ter uma mina que pode explodir. Então, isso pode acontecer. Muito bom. Eu estou conversando com o doutor Alexandre Kataoka, cirurgião plástico renomado e conhecido, e também perito judicial, um grande profissional da área de medicina. Eu quero a sua ligação no 2379-4733. Nós voltamos já já, não saia daí. Devolva, não use, não tenha. Tire uma arma do futuro do Brasil. Acesse entreguesuaarma.gov.br e saiba onde entregar. Ministério da Justiça, Governo Federal. Coloca etanol pra mim. Aê, tá de mudança? Então muda para um combustível completão. Muda para etanol. Tá indo trabalhar, né? Então coloca etanol que gera milhões de empregos. E aí, dona? O que acha de dar uma aula de ecologia para as crianças? Completa com etanol. O motor do carro fica assim rapidinho. Etanol é o combustível completão. Coloca etanol, o combustível completão. Etanol é o combustível completão. Sou Maria Paula do Movimento Gota d'Água e quero deixar o mundo melhor para as próximas gerações. Eu assinei pela Lei do Desmatamento Zero. Sou a Maria Paula, atriz, escritora e mãe. Pelo futuro deles, eu assinei. E você? Escrever o próprio nome é uma conquista. Faz de você uma pessoa vitoriosa. É ele que você assina, que confere na lista de aprovados. O nome mostra quem é você, como é conhecido, reconhecido. Seu nome garante o direito a uma identidade. Sem nome, sem documento, é como se você não existisse. Certidão de nascimento. Este é o primeiro presente que você pode dar a quem acaba de chegar ao mundo. O registro é simples, fácil, de graça e essencial para a vida inteira. CNJ, compromisso com a Justiça do Brasil.
faça esta palavra acontecer. Obrigado, porque você não saiu daí comigo da telinha. Muito bom estar com você ao vivo nessa quinta-feira. Eu sei que tem muita gente me assistindo, e isso que me deixa alegre. A audiência lá em cima, hoje, falando sobre o quê? Mitos e verdades sobre cirurgia plástica. É muito bom estar com você. Um grande abraço. E hoje falando aqui nesse programa comigo, um grande amigo, um grande profissional, doutor Alexandre Cataoca, cirurgião plástico renomado, conhecidíssimo por todo o Brasil e também perito judicial. Tem uma técnica especialíssima. E nós estamos aqui nesse bate-papo falando sobre todas as coisas que interessam a você, não somente a mulher, mas também aos homens, é óbvio. Nós temos que falar do homem já também. Me aguarde. Nós estamos falando aqui, Alexandre, interessante, foi a questão do queloide, né? Eu queria que você explicasse o que é o queloide, de uma forma bem simples, que é interessante. Às vezes quem está aí não sabe, fala do queloide, o que é o queloide? E pode fazer cirurgia plástica? Aqui, ó, quem tem queloide pode fazer cirurgia plástica estética? Então vamos lá. Nós estávamos falando sobre aquela questão da mulher, da cesariana, né? Tá. Então vamos lá. Queloide é um defeito da cicatrização, tá? Então, o que acontece? A cicatriz, ela tem que ser linear, tem que ser retinha, tem que ser baixa, tem que ser clarinha. Infelizmente, nem toda cicatriz cursa com isso. Por mais que você faça uma técnica apurada de cirurgia plástica, muitas vezes você vai no hospital, o médico me deu um ponto que não foi de plástico. Na verdade, o ponto de plástico nada mais, nada menos do que um pontinho que chama-se intradérmico para deixar ele mais lisinho, mais linear, tá? Só que pode haver um defeito sim dessa cicatrização. E essa cicatrização fica alta, tortuosa, fica coçando, com dor. Isso é o queloide. O queloide é uma cicatriz imperfeita que sai das bordas da cicatriz. Então, fica como se fosse um tumorzinho por cima da cicatriz. Tá? Ou uma cicatriz alargada, escurecida, que é a cicatriz hipertrófica. Então, os queloides e as cicatrizes hipertróficas são os defeitos de cicatrização. Tá? E isso pode acontecer. Isso vai depender da etnia da pessoa. Então, negros e orientais têm uma chance maior de ter queloides e cicatrizes hipertróficas do que a população em geral. Porém, vem o loirinho com olho azul, não tem chance? Tem chance também. É uma chance que é menor do que o negro, do que o oriental, porém existe essa possibilidade, tá? E muitas vezes a pessoa fala, mas eu me cortei, eu tenho cicatrizes em todo o corpo, então, mas aqui eu tive queloide. Definindo de uma forma bem simples isso, o negro e o oriental, ele tem uma pele mais esticada? Não é bem isso não, isso é um defeito genético mesmo da cicatrização. Na hora de jogar as células lá, acontece um erro, que esse erro ocasiona uma cicatriz mais alta, uma cicatriz mais alargada. É isso, tá? Agora, aquela pergunta, se é mito ou verdade que quem tem queloide não pode fazer cirurgia estética, eu não coloco nem como mito nem como verdade. Isso pode acontecer numa cirurgia estética, a pessoa tem um queloide sim, de fazer uma cicatriz hipertrófica com um queloide. Quantos e quantos pacientes eu tenho que tem cicatriz hipertrófica, que tem queloide, muitas vezes queloide na cicatriz do abdômen, na cicatriz da mama, no umbigo, tudo isso pode acontecer, tá? Então é uma coisa que eu deixo bem claro. Doutor, você vai fazer os pontos de plástico? Vou fazer o ponto de plástico. Não vai dar queloide? Não sei. Isso que você tocou num assunto muito interessante. A medicina ela evolui muito. A técnica do profissional, vocês médicos profissionais, cirurgia plástica, vivem em congressos e tal. Existem técnicas efetivas não sutura, mas dos próprios pontos dessa técnica, digamos, eu quero que você me explique isso, novas ferramentas no mercado associado à tecnicidade do profissional? Então, Cristiano, passaram-se os anos, né, passaram os tempos e nós vimos que não muda muita coisa, não. Tá, lógico, um refinamento técnico, cirúrgico, usar bons materiais, ajuda. Não tenha dúvida que ajuda, porém não é o determinante. O determinante está na pessoa, o determinante está no organismo, o determinante está na forma que essa cicatriz
vai fazer essa cicatrização dele, entendeu? Na forma que esse organismo vai jogar as células lá para dentro. Então, não tem... Lógico, o refinamento ajuda, mas não é determinante. Não é o crucial. O crucial é o próprio organismo. Tanto que a gente vê, é estranho isso. Uma mama tem queloide, na outra mama não tem queloide. Operada pelo mesmo profissional, usados os mesmos fios de sutura, ou cola, ou... É a natureza humana. Natureza, não tem jeito. Isso não tem como. A natureza humana, ela realmente gera essa E consequência. hoje, eu estou fazendo um levantamento de perícias mesmo, mas cerca de 30% dos casos, 30% a 40% dos casos de cirurgia plástica está relacionado a cicatrizes e está relacionado a queloide. E entram em embate, entram em processo, e que na verdade não tem lógica nenhuma, tá? Não tem o porquê de entrar contra o médico por conta de cicatriz hipertrófica e queloide. Nas suas perícias judiciais você apura que realmente é a natureza humana. Sim, sim. E isso daí livros, toda a literatura corrobora com isso. Não depende da técnica somente, depende sim É óbvio da que pessoa. tem a técnica de se cortar, esconder um pouquinho mais, isso é natural. Sim, né? sim. Mas não é o determinante, né, Cristiano? Não é que o médico fez errado. Não, isso a gente não pode falar, não. Tá? Muito bom. Está chegando algumas perguntas aqui, nós já vamos fazer Legal. já. Mas vamos falar um pouco aqui de algumas coisas que eu também considero muito interessante. Hoje é moda fazer cirurgia plástica, se tornou um modismo associado à possibilidade e muito aquém da realidade do século XX e para nós hoje. A evolução do Brasil. Qualquer médico pode fazer? É isso que eu pergunto, porque quando você tem ali esse afã, essa demanda, e aí você busca um profissional. E qualquer médico pode fazer isso? É um problema isso, tá? Porque pela lei, qualquer médico pode fazer qualquer procedimento. Um médico que se formou pode abrir a cabeça, pode drenar um hematoma na cabeça, pode fazer um aneurisma, pode ser um neurocirurgião. Tá? Isso a lei fala. Fala também que o médico que se formou pode sim fazer a lipoaspiração, porém é o certo? Não é o certo. Tá? O certo é cirurgia plástica com um cirurgião plástico. Por quê? A formação do cirurgião plástico são 6 anos de faculdade, mais 2 anos de cirurgia geral, mais 3 anos de cirurgia plástica. Ou seja, no mínimo 11 anos para ter essa formação e fazer a cirurgia plástica. Então você prefere fazer com um profissional com 6 anos de faculdade fazer a cirurgia plástica ou num profissional que tem 11 anos para fazer um procedimento? Obviamente, o certo é fazer com um cirurgião plástico. Mas a lei é aquilo, né? Se formou, você pode fazer. Não é o adequado. Não é o que a gente preconiza. Entendi. Porque muitas vezes você tem um médico aí, não estou criticando, mas uma observação, um excelente profissional, e ele recebe lá no PS uma situação grave e ele faz uma cirurgia plástica restauradora. E aí existe até, e eu quero dizer o depois, existe a empolgação e ele fala, eu vou começar agora a fazer cirurgia plástica. Foi um sucesso naquele momento. Mas isso não pode acontecer, isso daí são exceções, né? Tipo, chegou num PS, você fazer isso, você está apto a fazer sim, eu acho que tem que fazer, mas calma aí, né? Eu acho que profissional certo é o cirurgião plástico. Por isso que o mais certo, uma pessoa que vai procurar fazer uma cirurgia plástica, entra no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, veja se o profissional é realmente um cirurgião plástico. Entra no CREMESP, entra no CFM e veja se o profissional é habilitado a fazer aquele procedimento. Muito bom. Uma coisa interessante que eu sei que muitas mulheres passam por isso, mas eu quero falar um pouquinho dos homens ainda, que eu sei que os homens estão fazendo cirurgia plástica, peitoral, como é que fica essa situação. Mas eu quero falar uma coisa interessante, que é o problema do câncer de mama. Hoje afeta todas, eu digo todas, uma grande maioria, que é uma realidade isso. E graças a Deus que isso está sendo buscado, recuperado com a medicina e uma infraestrutura melhor. A reconstrução mamária, que é feito em caso da mastectomia, exatamente. Ela realmente, qual o período que isso pode ser feito? E depois, o que eu te pergunto, tem mulheres que apenas têm um quadrante, a retirada de um quadrante, não apenas da mama completa, inteira. Isso é possível
tecnicamente e a mulher, porque é muito importante a autoestima da mulher. Sim. Então vamos lá. Foi até aprovada uma lei pelo SUS, né, que hoje o SUS, se a pessoa tiver a possibilidade, pode fazer a reconstrução no mesmo momento que fizer a mastectomia. Tá? Então isso já é aprovado, isso já é lei. Tá? Se a pessoa tem essa condição, pode fazer. Tá? O que é essa condição? Condição clínica. Tá? Se o médico fala, olha, dá para fazer a reconstrução, pode fazer. Então a reconstrução pode ser feita no momento da cirurgia, da mastectomia, ou depois de Mas fazer mesmo o no tratamento recebendo os remédios? Sim, mesmo no tratamento recebendo os remédios. Mesmo com uma rádio ou uma químio? Então, por isso que é a indicação. Se caso tem uma radioterapia, geralmente os médicos falam para primeiro fazer a radioterapia para depois fazer a reconstrução mamária. Porém, tem alguns casos que não. Tem alguns casos que a pessoa só vai fazer a mastectomia e quimioterapia. Não vai precisar de radioterapia, dá para fazer a reconstrução no primeiro momento. Então, isso vai depender da indicação do oncologista, do mastologista e do cirurgião plástico. Tá? Então, tendo essa indicação, dá para fazer. Quadrantectomia, a mesma coisa. Dá para fazer a reconstrução, sim, no primeiro momento. Fez a quadrantectomia, você já pode fazer, sim, a reconstrução mamária. Mas isso é legal o quê? O paciente conversar com seus médicos todos, ou um oncologista, um mastologista e o cirurgião plástico. Toda a equipe multidisciplinar para fazer isso daí. Tá? Alexandre, uma questão muito interessante, que nós passamos agora, vamos entrar num campo que é a questão da tratamentos anti-envelhecimento, que é muito comum. Eles funcionam ou é só a cirurgia para uma determinada situação? E a outra pergunta que eu faço dentro dessa questão, o laser é a resposta definitiva para o tratamento de rugas? Tá. Então, os tratamentos estéticos faciais, que aí também engloba o laser, os peelings, toxina botulínica, preenchedores, são sim tratamentos muito bons para aquelas pessoas que têm as indicações. Então, eles ajudam sim, né? Os tratamentos todos de cremes, tudo isso ajuda. Tá, eu acho que, mas vai depender da indicação de cada um. Por isso que é importante procurar um profissional habilitado, ou dermatologista, ou um cirurgião plástico para fazer esse tipo de tratamento. Pessoal, tendo essa indicação, vai ser muito bem-vindo. Tem casos que não adianta, tem casos que tem muitos excessos, excesso de pele, flacidez de pele muito grande, um envelhecimento cutâneo muito grande, que aí as coisas têm que ser um pouquinho mais agressivas. E aí pode entrar o laser, que é um tratamento mais agressivo, ou até mesmo a cirurgia mesmo, de corte, que aí puxar e recolocar o músculo, que é mais agressivo. Então, tem toda uma gradação, se a pessoa vai depender de cada caso. Entendi. Isso, mas tem indicação sim, funciona. E essa cirurgia que é feita no rosto para diminuir as rugas, essa já deixa menos cicatriz, porque ela pode ser feita daquela puxada, como que é tecnicamente? Mais ou menos, Cristiano. A cicatriz aparenta, tá? Aparece, tá? As cicatrizes geralmente são em frente à orelha, né, e para trás, tá. E que pode ser sim na região coronal, né, do couro cabeludo. Isso vai depender de técnica, vai depender da indicação, mas que tem cicatriz, tem cicatriz. No careca é difícil, pequeno. Então. No careca, para fazer a coronal, não tem indicação, porque aparenta. Completamente. Então não tem indicação de fazer. Muito bom. Me chegou aqui algumas perguntas, e uma delas aqui que me faz é o seguinte, que estão fazendo. Os adultos não podem passar pela cirurgia otoplástica, explica o que é essa otoplastia. Otoplastia é a cirurgia da orelhinha abano, né? Orelha grande? Isso. Na verdade, a otoplastia ela pode ser feita em qualquer idade. O que a gente preconiza é que seja feito na infância. Por quê? Justamente por conta do bullying. Né? A criança, por volta dos seus 5, 7 anos, na idade escolar, começa a sofrer muito bullying na escola. Então, a gente preconiza que essa sim é uma cirurgia para ser feita antes da adolescência. Porém, se a pessoa passou a adolescência, tem a vida adulta e tem a orelhinha abano, né? Pode fazer, não tem idade para fazer. Tá? Mas a gente recomenda que seja feito na infância. E a plástica no nariz pode causar problemas de respiração? Sim, pode causar problemas de respiração, sim. A plástica no nariz é uma plástica que tem que tomar um certo cuidado, porque o nariz é um local que é muito pequenininho e podem fazer cicatrizes que são cicatrizes imperfeitas lá dentro, que são as fibroses lá dentro. Seria um queloide para fora, só que pode acontecer uma fibrose lá para dentro e que pode causar problemas na válvula nasal. Então, a pessoa vai respirar muito mal,
Então, tudo isso pode acontecer sim, tá? Na cirurgia nasal. E muitas vezes não é porque a cirurgia nasal foi mal feita, mas o organismo fez uma cicatriz que é imperfeita lá dentro. E aí acontecem os distúrbios respiratórios, sim. Muito interessante. Vamos agora às perguntas. Eu tenho aqui a Lilian. Lilian, um grande abraço para você, para toda a sua família. Você que está aí comigo, está fazendo a pergunta. Um grande abraço, toda a sua família aí. Cidade de Santo André. Qual a melhor maneira de levantar os seios? Qual a cirurgia mais recomendada? Bom, a Lilian, manda um abraço para ela. É isso aí, Lilian. Um abraço para você. Se a mama caiu, a mama tem que levantar. Se caiu muito, tem que tirar a pele. Ou tira a pele e coloca uma prótese, ou somente tira a pele e reorganiza a mama. Isso vai depender de se tem bastante volume, se não tem. Então, depende muito de caso para caso. Vá no seu cirurgião plástico, faça a avaliação e veja, né, se tem indicação de só colocar prótese e tirar a pele ou só de tirar a pele. Muito interessante. A Encarnação Munhoz, um grande abraço para você e toda a sua família que está hoje comigo, me acompanhando. Aliás, sempre, né? Um grande abraço para você, Encarnação Munhoz. Ela pergunta, fiz cirurgia nas pálpebras, está coçando muito, é normal, doutor Alexandre? Depende do período de cirurgia pós-operatório, mas é comum, né? Quando começa a ter a cicatrização, um estágio precoce da cicatrização para o mais avançado, isso pode acontecer sim, né? O organismo ele começa a jogar algumas célulazinhas que fazem com que dê a coceirinha. Então, isso pode acontecer tanto nas pálpebras, quanto na mama, quanto no abdômen. Isso pode acontecer sim, é comum isso acontecer, mas o ideal... É reação do próprio corpo, não é isso? Sim, sim. Mas o ideal é passar no seu médico e veja, né, com o próprio doutor se tem algum outro problema, que pode acontecer também, mas faça essa avaliação no médico, pergunte para ele. Esse feedback, essa interação do médico com o paciente é muito importante. Muito, muito interessante. Cirurgia masculina. Hoje existe uma busca muito grande. O homem, né, você tem o peitoral do homem e você tem duas questões. O homem ele tem um peitoral pequeno, né, de uma forma natural, e ele quer ampliar. Existe a possibilidade de ser colocado aí um aumento desse peitoral no homem. E também é muito comum você ter o homem com a perna fina, que a gente brinca, ter a canela fina. Aí você pode aumentar essa panturrilha no homem? Pode. Na verdade, aumentou muito, né? Cirurgia plástica em homem. Hoje, os consultórios médicos, por volta de 30% é formado. Bíceps também? Também, bíceps, peitoral, panturrilha, glúteo. Tudo isso pode ser colocado. Os implantes podem ser colocados, sim. Porém, tem que ter uma avaliação muito bem feita, para as coisas não ficarem bizarras, né? Que é o que acontece, que a gente vê. Então, essa avaliação é muito importante. Senão pode virar um Robocop. Sim, se a pessoa tem indicação ou não, porque começa a ficar meio caricaturas, né? Aí aparece nas televisões todas, o homem em prótese, não é bem assim. Eu acho que é legal colocar, mas para quem tem indicação. Tem indicação, eu não vejo problema algum, Cristiano. Seja homem, seja mulher, eu acho que tem que ter uma boa indicação. Então, e tem determinado momento que o homem ele engorda muito, faz parte, é o ser humano, né? E não é o seio, o peitoral, não, mas na verdade a mama masculina, ela fica muito grande. Que pode acontecer a ginecomastia, né? A ginecomastia é um crescimento que pode ser só de gordura? Pode, mas pode ter a glândula ali também. E tendo a glândula, muitas vezes tem que retirar. Fazer a cirurgia da retirada dessa glândula, que é a cirurgia da ginecomastia. E isso uma grande parcela da população masculina tem. É uma realidade hoje. É uma realidade. E isso procuram demais. Por quê? Começa a ter aquelas piadinhas, né, de estar usando uma camisa, uma camiseta e aparece o peito. Muitas vezes a pessoa não consegue ir na piscina, não consegue ir na praia, porque motivo de chacota, né? Então, realmente, é uma cirurgia muito feita, que é essa da ginecomastia. Chama ginecomastia. Eu acho que, apesar de você falar que é muito procurado, mas é pouco divulgado, porque eu acho que ainda o homem tem aquela questão, né, de... A mulher ela fala muito mais, é visível, né, em relação... É que, na verdade, para a mulher, até aparenta, assim, uma coisa de status, né? Parece que é status. Então, eu fiz uma cirurgia plástica. Para o homem ainda não é assim. Porém, está mudando um pouco, viu, Cristiano? É como a primeira viagem para a Europa, né? Sim. Todo mundo fala que viajei para a Europa. Mas está mudando um pouco. O que eu vejo que, assim, os homens, antes, ligavam no consultório, queriam horários diferenciados, queriam ser tratados meio que, né, uma coisa mais à parte. Hoje não. Hoje eles marcam
o consultório está cheio com homem, mulher, não vê tanto problema mais. E diz uma coisa para mim, Alexandre, o câncer ele ataca também na mama, na mama masculina? Cerca de 1% dos cânceres de mama dá em homem, né? Então 99% de câncer de mama dá em mulher, 1% dá em homem. E pode atacar sim o homem, então... E como o homem fazer? A mulher faz o autoexame, o homem não faz o autoexame. Mas por isso que é muito importante, apareceu qualquer carocinho na mama, na axila, fique esperto. Vai no seu médico, vai no urologista, fala com o urologista, vai no cirurgião plástico, fala com o cirurgião plástico, pode ir até no mastologista, mas vá. Vá no clínico geral, faça um exame, que eu acho que é importante. Viu alguma coisa diferente? Opa, não estava aqui, esse carocinho não estava aqui, está dolorido. Muitas vezes a expressão sai até leite, pode sair leite da mama do homem. Opa, tem coisa errada, vai procurar, porque câncer de mama, o importante é detectar logo no começo. Detectou no começo, curou. Quanto mais o tempo passa, um pouquinho mais difícil fica o tratamento. Muito interessante. O Brasil, eu dizia que em cirurgia plástica ele é o segundo, primeiro a América. Mas em primeiro lugar, nós temos aí uma questão de uma cirurgia plástica que é no bumbum. Sim. Estamos em primeiro. Sim, glutoplastia, sim. Né? E eu queria que você falasse um pouco a respeito disso e as cirurgias íntimas. Essas cirurgias íntimas, eu queria que você falasse a respeito. Se é mudança de sexo, como que é, não é. Não. Então, eu queria que você esclarecesse isso para entender qual a razão disso. Bom, cirurgia do bumbum, realmente o Brasil é o líder, tá? Porque tem aquela coisa, né, o bumbum brasileiro. Todo mundo quer ter o bumbum brasileiro. Então, acaba que algumas mulheres no Brasil não têm o bumbum da brasileira, querem aumentar esse bumbum, fazendo prótese, limpo enxertinho, então tirando a gordura, colocando. Então, a cirurgia plástica do bumbum realmente no Brasil é muito feita, tá? Cirurgias íntimas, geralmente as mulheres procuram por conta do crescimento dos pequenos e grandes lábios, tá? Isso causa um grande desconforto e causa até motivos vexatórios, tá? Então as mulheres acabam tendo um volume na região pubiana, né? E que por excesso de pele ou excesso de gordura. E o cirurgião plástico ele está apto a retirar essa pele e retirar essa gordura. Muitas vezes as mulheres vão no consultório do cirurgião plástico porque querem fazer a himenplastia, né, que é voltar a ser virgem. Isso o cirurgião plástico não está apto a fazer. Eu acho que nenhum médico tem muito o que fazer. E muitas vezes é por conta de perda de urina, que o mais indicado é ir com o seu ginecologista ou com o urologista, porque parte funcional, o cirurgião plástico também não salvo algumas exceções, mas o cirurgião plástico muitas vezes não faz isso. Agora, a cirurgia íntima é mais essa parte estética da vagina, que é a retirada da pele dos grandes ou pequenos lábios. Sem discutir a opção sexual de cada um, que isso cada um, né, faz a sua opção, mas o homem também procura isso dentro dessa questão da questão do bumbum, ou é mais a mulher ainda? Não, procura sim, porque e muitas vezes vão até com as suas esposas, tá? Fala, poxa, doutora, a gente queria que melhorasse um pouquinho, porque a calça ele coloca, fica muito reta, fica caindo. Então, para melhorar a autoestima também, não vejo problema. Eu acho que isso daí não torna ninguém menos ou mais homem, porque colocou um implante, porque fez uma cirurgia plástica. Isso tem que perder um pouco, tá? Eu acho que no mundo isso já está perdendo, no Brasil está começando. Eu acho que isso daí tem que mudar. Tá, isso tem que mudar, porque na verdade não torna ninguém mais ou menos homem fazendo cirurgia plástica. Sim, sem dúvida. Eu acho que isso é importante. As pessoas hoje, o Brasil ele evoluiu, o ser humano ele busca exatamente isso com clareza. Isso é importante porque desperta também, eu acho, no homem em especial, a busca pelo médico. Sim. Porque muitas vezes quando você vai buscar um médico para uma questão de estética, o médico pede uma avaliação. Sim, e você vê sua saúde. O quadro clínico e você vê sua saúde. Sim. Então, é interessante, você desperta o ir ao médico, né, ao profissional. Isso que você falou é muito importante, até por conta da ginecomastia. Muitas vezes eu já detectei câncer de mama de homem por conta de ginecomastia. Então, isso é muito importante mesmo. Alexandre Cataoca, receber você sempre é muito bom e muito gostoso. Nós estamos chegando no final do programa. Eu queria que você falasse ali, naquela câmera, deixasse a sua mensagem da sua participação hoje comigo. Bom, sempre é um grande prazer estar aqui, né, Cristiano? Porque, além de tudo, você é um grande amigo nosso, né, um parceiraço nosso. E uma coisa importante, para quem quer fazer cirurgia plástica e vai fazer cirurgia plástica, procure um profissional que seja cirurgião plástico, né?
Então, vá ao site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, é o cirurgiaplástica.org.br. Lá você vai ver todos os profissionais que são habilitados a isso, que são cirurgiões plásticos, que vão fazer certamente a sua cirurgia plástica ser um sucesso. Não vá pelo valor, não vá porque a amiga fez e deu tudo certo. Muita gente está indo para a Bolívia fazer cirurgia plástica, muita gente está indo viajar para fazer cirurgia plástica. Espera aí, barato sai caro. Então, esse é o maior recado. Cirurgia plástica com cirurgião plástico. Tá? Mais uma vez, muito obrigado para toda a equipe, para você. Vocês são fantásticos. Obrigado. Eu que te agradeço, Alexandre. Olha, ter estado com você é muito gostoso. Você que é um profissional competentíssimo, você é um expert do assunto. Além de ser um cirurgião plástico, você é um perito judicial, você faz a avaliação técnica por vezes de questões que ocorrem. Então eu sei da seriedade do seu trabalho. Então fico muito feliz, espero que você não demore para voltar aqui conosco, porque a sua presença aqui realmente é muito gostosa. Então, sucesso para você e vamos continuar caminhando juntos. Obrigado, Cristiano, mais uma vez. Eu quero agradecer você que esteve comigo nesse programa muito gostoso, nesse bate-papo. E como sempre faço, hoje deixo uma mensagem. Olha que coisa interessante, a autoestima é o que há de mais divino no ser humano. Pois quando nada lhe resta, resta-lhe a si mesmo. Faça isso, nunca se esqueça. Busque sempre a sua autoestima. Porque dentro de você vai surgir sempre, vai eclodir sempre uma fé interior muito forte. Você vai se ver melhor e vai viver melhor. Um grande abraço, minha amiga. Obrigado por você ter estado comigo. A todos que estiveram comigo, um grande beijo. E o que eu quero dizer, vai Brasil, mas não Brasil do futebol. Vai Brasil para a escola, vai Brasil da segurança, vai Brasil para a nossa saúde, um Brasil melhor. Vai Brasil, forte abraço.